Cone circular. Vamos começar primeiro pela definição, amiguinho. O que é um cone circular? Olha só, é o sólido formado pela união dos segmentos de reta com uma extremidade nos pontos de um círculo, né? E outra extremidade em um ponto não pertencente ao plano que contém o círculo. Entendeu tudo, né? Pois é, o cone, amiguinho, também é um sólido que é muito mais fácil entender ele visualizando, observando ele. Então, vamos lá, vamos explicar de uma maneira bem simples o que é um cone. Um cone circular, a base dele, aqui ó, é um círculo, né? Tanto o cone reto, circular reto, quanto o oblíquo. A base dele é um círculo. Aqui em cima, nós temos um vértice. Ah, professor, o que é vértice? Pontinha. Ponta é vértice, tá? Pode ser entendido assim. Então aqui nós temos um vértice. Presta atenção. A união dos segmentos de reta que partem dessa base circular até aquele vértice formam o nosso cone. Tanto aqui no cone reto quanto no cone oblíquo. Ah, professor, o que é um cone reto? Um cone reto é o seguinte: quando esse segmento que parte do vértice e no centro da base, ó, esse aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus com a base, ó, esse segmento aqui forma um ângulo de 90 graus com a base, ângulo reto com a base. Então ele é chamado de cone circular reto. Quando esse segmento que une o vértice ao centro da base, olha aqui, ó, não forma 90 graus com a base, aí ele é um cone oblíquo. O cone oblíquo raramente aparece no vestibular, dificilmente. Já o cone reto aparece muito, né? Amiguinho, cada um desses segmentos que une o vértice à circunferência da base, a circunferência é a extremidade aqui, né? A extremidade do círculo. Cada um desses segmentos aqui, ó, recebe o nome de geratriz. Cada um desses segmentos é uma geratriz do cone. Tá bom, amiguinho? Ó, aqui também, ó. Isso aqui é uma geratriz. Isso aqui é outra geratriz. Nesse caso aqui, as geratrizes não têm todas as mesmas medidas, né? A mesma medida. Aqui sim, ó. Essa geratriz aqui tem a mesma medida que essa aqui. Ok? Amiguinho, presta atenção. A altura. O que é a altura do cone? A altura é o segmento que parte do vértice até no centro da base, no caso do cone reto. Ó, a altura fica bem certinho aqui no meio dele, ó. Já aqui, a altura é a distância em linha reta, ou seja, formando 90 graus com a base, desse ponto aqui, ó, né, da projeção desse ponto até no plano, tá? Tá ok? Que contém a base. A altura, ela sempre forma 90 graus. A altura não é essa medida, a altura é aqui, ó. E nem a distância aqui do vértice até no centro da base, porque aqui seria inclinado, ó. A altura é em linha reta, formando 90 graus com o plano da base. Dá para entender isso tudo, amiguinho? Pois é, partindo dessa fase conceitual, agora nós vamos lá para a parte de volume, área total, área lateral e assim por diante, tá? Vamos lá. Aqui nós temos um cone circular reto. E a primeira relação que eu vou te apresentar, ela relaciona a geratriz, a altura e o raio da base. E tem a utilização do teorema do Pitágoras. Presta atenção, hein? A geratriz é a distância do vértice até essa circunferência da base. G vem aqui. A altura é aqui no meio, certo? Ó, do centro da base até no vértice. Bom, aqui, amiguinho, daqui até aqui, nós temos o R, que é o raio da base do cone, de acordo? Bom, dá para perceber claramente, como ele é um cone reto, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, né? Certo? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Se nós temos um ângulo de 90 graus, a primeira relação que é válida, ela tem a ver com o teorema de Pitágoras. Ó, isso aqui é um triângulo retângulo, amiguinho. Fala para mim então, qual dos três é a hipotenusa do triângulo? É claro que é o G, né? O H e o L são os catetos. Então eu posso afirmar, nessa primeira relação, que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então nós temos aí o teorema de Pitágoras. A geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Bom, amiguinho, segunda fórmula que eu vou te apresentar. A expressão que permite calcular o volume, certo? O volume de um cone é calculado pela seguinte fórmula.
área da base multiplicado pela altura e dividido por 3. Ah, por quê, professor? Assim, ó, todos os sólidos que são bicudos, vamos lá, macetinho agora, tá? Sólido bicudo, o que que é? A pirâmide e o cone, eles são bicudos. O volume é dividido por 3, tá ok? Então, volume do cone, área da base vezes a altura sobre 3. Da pirâmide também é assim, área da base vezes a altura sobre 3. Vou te apresentar mais à frente. Olha só que o cone, o que ele possui na sua base? Um círculo. Não, círculo. Qual é a fórmula da área de um círculo? πr ao quadrado. Então, o volume do cone vai ser πr ao quadrado vezes h sobre 3. Está definido aqui a expressão que permite calcular o volume de um cone. Tá ok, amiguinho? Bom, área da base desse cone. O que ele tem na base? Não, círculo. Então, a área da base, conforme eu já havia falado, né? A área da base dele é πr ao quadrado. Área lateral. Como que eu calculo a área lateral de um cone? Existe dedução para isso, né? Aqui nós vamos um pouquinho mais rápido, né? Mais para frente nós vamos ter uma aula especial no site sobre deduções de fórmulas. Isso vai ser feito. Mas por enquanto um pouquinho mais rápido aqui. A área lateral do cone é a área que tem na superfície lateral dele, né? Como é que eu calculo essa área lateral? Fácil. A área lateral dele é calculada pela fórmula πrg. A área lateral dele é πr vezes a geratriz dele, não vezes a altura, tá? Tem que tomar cuidado. Ô amiguinho, e a área total, AT? Tá? Pois é, será que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, que nem no cilindro? Claro que não, né? O cone tem 2 bases? De jeito nenhum. Ele tem um círculo aqui na base, em cima ele tem um vértice. Então, a área total do cone, né, é a união da área total, da área lateral com a área da base. É só juntar essas duas. Então, a área total vai ser o quê? Área da base mais área lateral. Nada de multiplicar por 2. O cone não multiplica por 2. Então, eu chego à conclusão de que a área total do cone é o quê? πr ao quadrado, que é a área da base, mais πrg. Certo? Está aí a fórmula que permite calcular a área total do nosso querido cone. πr ao quadrado mais πrg. Tá ok, amiguinho? Então tá aqui as fórmulas que você vai necessitar para desenvolver os probleminhas, né? G ao quadrado é h ao quadrado mais r ao quadrado. Então, se eu tiver 2 medidas aqui, eu acho a terceira tranquilamente. Volume πr ao quadrado vezes h sobre 3. Área da base πr ao quadrado. Área lateral πrg. Área total, área da base mais área lateral. Secção meridiana. A secção meridiana no cone, ela é feita através de um corte passando pelo vértice e pelo centro da base. É um plano que corta o cone exatamente em cima do seu eixo, bem no meio dele, amiguinho. Ó, um corte vertical passando pelo vértice e pelo centro da base, tá ok? Então, o que eu enxergo quando eu corto um cone bem certinho no meio? Eu enxergo um triângulo, óbvio, né, amiguinho? E essa medida aqui é a geratriz, né? Essa é a geratriz também, o cone circular reto aqui no caso, né? E aqui, daqui até aqui, essa medida é 2R, né? É o dobro do raio, porque eu cortei exatamente no meio. Então daqui até aqui, ó, é 2 vezes o raio, né, amiguinho? Como que eu calculo a área dessa secção? A área dessa secção é a área desse triângulo aqui, ó. Certo? Tem gente que pensa que considera essa parte de trás ali que sobrou. Nada disso. É só onde eu cortei. A área da secção é só onde foi feito o corte. É só a área do triângulo. O amiguinho, vai lá. A distância aqui, ó, linha reta aqui no meio não é a altura dele? Como é que é a fórmula da área de um triângulo? Não é base vezes a altura sobre 2? Então, a área da secção meridiana, ó, vai ser o quê? Base 2R, base 2R, vezes a altura H, dividido por 2. Ou seja, a área da secção meridiana, né, vai ser, cancelando 2 de cima com esse 2 de baixo, vem a ser então RH. Aquele negócio do sangue lá, né? O RH positivo, lembra daquilo, tá? Então a área da secção meridiana é RH. Gravou, amiguinho?
do cone, né? Cone circular reto. Então essa é a formulazinha dele. Existe um cone que é chamado de equilátero. O que é um cone equilátero? Vamos escrever ele aqui, ó. A palavra equilátero significa o quê? Lados com as mesmas medidas, né? Lados iguais, não é assim? O que vem a ser um cone equilátero? Um cone equilátero é um cone onde que esse triângulo que vocês estão vendo aqui é equilátero, só isso. E para que esse triângulo seja equilátero, quem que tem que ser igual a quem? Pois é, tem muita gente que pensa que o 2R é igual a H, nada disso. Isso é no cilindro equilátero. No cone não. No cone, o 2R tem que ser igual ao G. Esse triângulo deve ter os 3 lados com a mesma medida. Então, uma questão que mencione que o cone é equilátero está tentando te informar que 2R é numericamente igual a G. Ok, amiguinho? Essa parte é muito importante porque eu vou estabelecer a comparação entre o volume de um cilindro circular reto e um cone circular reto de mesmo raio da base e mesma altura. Eu quero que você imagine um cone e um cilindro, ambos com a mesma altura H e ambos com o mesmo raio da base R. O mesmo raio para os dois. Bom, qual é a fórmula do volume do cone? A fórmula do volume do cone é πr ao quadrado vezes h sobre 3. De acordo? Qual é a fórmula do volume do cilindro? O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Percebeu, amiguinho, que elas são muito parecidas? Qual é a diferença entre as duas? A diferença entre as duas é que o cone é dividido por 3. Então parece óbvio a relação. O volume do cone é 1/3 do volume daquele cilindro ali. Ah, professor, mas não é metade? Muita gente pensa que o volume desse é metade do volume desse. Não é metade. A fórmula é dividida por 3. O volume do cone é 1/3. O que é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar com você? Que se aqui, por exemplo, dentro desse cilindro, couber 60 ml de algum determinado líquido, vamos supor, aqui cabe 60 ml aqui dentro. Aqui dentro do cone só cabe 20. 1/3 do volume que cabe aqui, cabe aqui. Tá ok, amiguinho? É muito importante essa comparação, tá? Então, que fique bem claro essa relação. Volume do cone, πr ao quadrado vezes h sobre 3. Volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. De mesmo raio e mesma altura. Determine o volume e a área total de um cone circular reto com raio da base 6 cm e altura 8 cm. Então, amiguinho, ele está mencionando que o raio da base aqui, ó, mede 6 centímetros e que essa altura é 8 centímetros. Tá ok? Bem tranquilo de trabalhar ele, né? Vamos lá. Primeira coisa. Volume. Qual é a fórmula do volume, amiguinho? Vamos fazer aqui nesse canto. Volume. πr ao quadrado vezes h dividido por 3. De acordo? πr ao quadrado vezes h sobre 3. Então o volume vai ser o quê? Π vezes o raio, que é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 8 dividido por 3. Não é isso? O volume vai ser 6 ao quadrado, 36, então π vezes 36 vezes 8 dividido por 3. É mais fácil dividir primeiro 36 pelo 3, tá? Do que multiplicar pelo 8. Mas você faz como você quiser também. Ó, 36 por 3 dá 12. 12 vezes 8, 96. Então o volume é 96 π centímetros cúbicos. Beleza? Muito fácil, né? Pois é, mas ele pede também a área total. E para achar a área total, eu vou precisar da área lateral, né? E a área lateral é πrg. Então eu vou ter que achar a geratriz dele. A geratriz está aqui, né, amiguinho? Como é que eu encontro essa geratriz? Eu uso o teorema do Pitágoras, afinal de contas aqui é 90 graus. Ó. Lembrando então que g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Então, g ao quadrado é igual a 8 ao quadrado
mais 6 ao quadrado. G ao quadrado é igual a 64 mais 36. G ao quadrado é igual a 100, né? G é igual a raiz quadrada de 100. G é igual a 10 centímetros. Certo? A geratriz desse cone circular reto, né, mede 10 centímetros. Beleza? Vamos lá então agora. Área da base. Qual é a fórmula da área da base? Bem fácil essa. Πr ao quadrado. Então a área da base desse cone vai ser π vezes 6 ao quadrado. Ou seja, a área da base 36 π centímetros quadrados. Área lateral, a L, πrg. Então a área lateral desse cone vem a ser o quê? Π vezes o R, que é 6, vezes o G, que é 10. Não é isso, amiguinho? Ó, área lateral igual a 60 π centímetros quadrados. Então, o que vem a ser a área total desse cone? A área total, amiguinho, é a área da base mais a área lateral. Ou seja, o que vem a ser a área total? A área da base é 36 π, a área lateral é 60 π. Então, 36 π mais 60 π. A área total é 96 π centímetros quadrados, né? Aí o aluno olha, deu 96 π aqui e aqui também deu 96 π, né? É sempre igual, né? Nada a ver, tá, amiguinho? Até porque não existe como comparar centímetro cúbico, que é uma unidade de volume, com centímetro quadrado, que é uma unidade de área. Então a resposta certa, volume 96 π centímetros cúbicos, área total 96 π centímetros quadrados. Os próximos, com certeza, já vamos ter valores diferentes aqui e aqui, tá ok? Determine o volume e área total de um cone circular reto com área da base 16 π centímetros quadrados e altura 5 centímetros. Então aqui nós temos a altura valendo 5 centímetros, né? E a área da base 16 π. Amiguinho, vamos achar o raio da base então, né? Ó, qual é a fórmula da área da base? Vamos lá. A área da base é igual a πr ao quadrado, não é assim? Quando ele fala que a área da base 16 π é igual a πr ao quadrado. Bom, como aparece o π dos dois lados multiplicando, eu posso cancelar ele, né? E esse elevado ao quadrado vai para o outro lado na forma de raiz. Então, o que vai acontecer aqui? Raiz quadrada de 16 é igual a R. Raiz quadrada de 16 é 4. Seria mais ou menos 4, mas aqui numa questão de geometria espacial, como é que vai ser menos 4? Não tem nem cabimento, né? Então aqui a gente não vai usar valor negativo. Então, o raio da base é 4 centímetros. Pode ser? A partir do momento que eu tenho o raio da base, né, e tenho a altura, que é 5, eu consigo definir o quê? A geratriz do cone, G. Ó. Então aqui nós chegamos à conclusão de que o raio da base mede 4 centímetros. Aqui nós temos 90 graus, de acordo? Então, o teorema de Pitágoras diz o quê? G ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Então, g ao quadrado é 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. G ao quadrado é 25 mais 16. 25 mais 16 é 41. G ao quadrado é igual a 41. E a geratriz desse cone vai medir raiz de 41 centímetros. Ah, faz o que, professor? Faz nada, deixa assim. 41 é número primo, não tem o que fazer com ele, né? Deixa assim, raiz de 41 centímetros, tá? Não precisa resolver. Então, o que vai acontecer agora? Ele pede volume e área total. Agora eu tenho todas as medidas que eu preciso. Vamos lá? Qual é a fórmula do volume, amiguinho? Vamos lá, aqui embaixo, ó. Volume é π r ao quadrado vezes h dividido por 3. De acordo? π r ao quadrado dividido vezes h dividido por 3. Então, o volume é igual a π vezes 4 ao quadrado, que é o r, né? Vezes o h, que é 5, dividido por 3. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 5 é 80. Então ficou o que o volume?
80 pi dividido por 3 centímetros cúbicos. Não dá para dividir, não divide, né, amiguinho? Está encontrado o valor do volume. A área da base a gente já tem, 16 pi centímetros quadrados. Qual é a fórmula da área lateral? Vai lá. Ó, a área lateral é o quê? πrg. Então a área lateral vem a ser o quê? Pi vezes 4 vezes a raiz de 41. Ah, faz o quê? Nada. A área lateral é 4 raiz de 41 pi centímetros quadrados. Ô amiguinho, quem que vem a ser a área total? Vai. A área total é o quê? A área da base mais a área lateral. Então a área total, olha lá. Quem é a área da base? 16 pi centímetros quadrados. Mais a área lateral, 4 raiz de 41 pi. Então a área total é a soma dessas duas. Dá para somar? Daria para colocar um 4π em evidência, né? Se você quisesse. Ou daria para deixar assim, se você preferisse. Ó, colocando em evidência, você pode ver, ó, aqui aparece o π, aqui aparece o π também. Aqui o 16 dá para trabalhar como sendo 4 vezes 4, e aqui aparece o 4. Então, se você preferir, você poderia escrever assim, ó, a área total é igual a 4π, que multiplica 4 mais raiz de 41 centímetros quadrados. Aí o aluno fala, não entendi. Ó, amiguinho, faz a distributiva. 4π vezes 4 dá 16π. 4π vezes a raiz de 41 dá 4 raiz de 41π. Então, de repente, pode acontecer no vestibular da resposta aparecer dessa forma. Pode ver, ó, nesse problema, diferente do outro, né? Não tem nada de mesmo valor, nem aqui nem aqui, ó, são diferentes, tá?